Bom, vamos começar falando sobre as funções trigonométricas. As funções trigonométricas são muito utilizadas lado a lado com a física, nos estudos da cinemática, dinâmica e ótica, por exemplo. Também são muito utilizadas quando vamos tratar e estudar sobre fenômenos periódicos, como a maré em um porto ou a luminosidade em uma cidade durante o dia, por exemplo. É imprescindível estudar, antes das funções trigonométricas, falar sobre o ciclo trigonométrico. A primeira informação que eu tenho para dar é que o ciclo trigonométrico tem valor unitário, ou seja, tem raio 1. E quando vamos estudar ciclo trigonométrico, nós adotamos o sentido anti-horário. Aqui eu usei os valores em radianos, mas poderíamos usar em graus. O π sobre 2 seria 90 graus, o π seria 180 graus, o 3π sobre 2, 270 graus, e o 2π seria o 360 graus. Lembrando que aqui fecha o ciclo trigonométrico, e aqui seria o valor zero ou 2π, ou o valor zero de 360 graus. Aqui eu tracei um ângulo x, e podemos ver que a projeção do ângulo x no eixo x é o que chamamos de cosseno de x. E a projeção desse mesmo ângulo no eixo y é o que chamamos de seno de x. Aqui tiramos a relação fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1 ao quadrado. E agora vamos começar falando sobre a função seno. A função seno, como podemos ver aqui, vou traçar o mesmo ângulo aqui, mesmo ângulo x. Aqui eu tenho a projeção, que seria o cosseno de x. E aqui eu teria a mesma projeção no eixo y, e seria o seno de x. Certo. Quando o valor é zero, a função seno ela não tem projeção. Ou seja, a função seno começa pelo valor zero. Quando andamos, subimos aqui, até o valor π sobre 2, a função seno tem o valor máximo, ou seja, é o valor 1. Quando damos a volta aqui até o valor π, ela volta a ser zero, ela não tem projeção. Quando damos até o valor 3π sobre 2, ela passa a ter o valor negativo máximo menos 1, que é o que eu coloquei aqui. E aqui, quando voltamos ao valor 2π, é como se fosse o zero, e aí ela voltaria a ter o valor zero. É importante lembrar que as funções trigonométricas são funções periódicas, ou seja, esse mesmo gráfico vai se repetir infinitamente do mesmo modo. A função cosseno não tem muita diferença. No caso, como a função cosseno é a projeção do ângulo x no eixo x, aqui, por exemplo, quando começamos pelo valor zero, ela já entraria no valor máximo, ou seja, a função cosseno já começa no valor máximo 1. E aí, quando andamos até o valor π sobre 2, que seria 90 graus, ela daria o valor zero, por ela não ter projeção. Quando andamos até o valor π, que seria os 180 graus, ela entraria a ter o valor menos 1 negativo, que é o que eu coloquei aqui, certinho. Quando descemos até o valor 3π sobre 2, a função seno, cosseno no caso, falei errado, também passa a ter o valor zero, porque ela não tem projeção. E quando ela volta a ter o valor 2π sobre 2, ela volta a ter o valor máximo igual a 1. E aí, esse gráfico, como já vimos, ele vai se repetir infinitamente. Bom, as principais funções das funções trigonométricas são a função seno, a função cosseno e a função tangente. A função tangente, aqui eu já tenho. Traçando o mesmo ângulo x, nós podemos prolongar aqui essa reta do ângulo x com a reta paralela ao eixo y, seria a minha tangente de x, aqui, certo? E aqui seria a minha secante de x. Aqui podemos ver que formou um triângulo retângulo. E aqui entraria essa minha fórmula. Secante de x é igual a 1 sobre o cosseno de x. Pelo valor desse raio aqui, seria igual a 1.
E aí? Por semelhança de triângulo, nós teríamos outra fórmula, que seria a tangente de x é igual a seno de x pelo cosseno de x. E aqui, nós vamos tratar agora sobre o gráfico da função tangente. Vamos traçar a função tangente aqui, do lado do ciclo trigonométrico. Quando a função tangente começa pelo valor zero, ela tem o valor zero, ou seja, ela não tem valor nenhum aqui. Quando vamos até o valor π sobre 2, ela passa a ter o valor, ela passa a ir até mais infinito. Ou seja, ela não vai tocar nunca esse valor aqui, e aí ela vem assim. Quando vamos diretamente até o valor 3π sobre 2, nós podemos ver que ela vem de menos infinito, e aí ela vai até o mais infinito novamente. Exatamente assim. E ela não passa a tocar nunca esse valor. Certo? E agora nós podemos fazer um exercício sobre isso. O exercício que eu peguei foi: determine os valores de m para que a equação seno de x é igual a 5 de m menos 1 sobre 3 seja verdadeira. Como sabemos que o valor do seno e do cosseno, mas no caso, como estamos tratando apenas da função seno, ela vai de menos 1 até 1. Logo, eu posso pegar essa função e colocar entre esses valores de menos 1 e 1. Para poder se livrar desse valor 3 aqui no denominador, nós podemos multiplicar tudo por 3. E eu ficaria com menos 3, menor ou igual a 5m sobre 2, menor ou igual a 3. E aí, para me livrar desse valor menos 2, basta eu somar tudo por 2. E aí, menos 3 mais 2 seria menos 1, 5m, e aqui daria 0, e aqui me daria 5. 3 mais 2, 5. E aí, para eu ter apenas o valor de m, eu poderia dividir tudo por 5. E aqui eu teria menos 1 sobre 5, menor ou igual a m. Aqui eu teria esse valor tirado. E aqui me daria 1. E essa seria a solução. Ok.